Quando eu tinha 18 anos, emprestei 520 para Suan Tin. Ela me disse: Linian, quando eu virar uma estrela, te devolvo 5,2 milhões. 6 anos depois, ela ficou genuinamente famosa e ainda me pedia dinheiro. Dominado pela paixão, investi toda a minha grana sem nem pensar. Ela tirou sarro de mim. Linian, te dei toda a tua grana. Sua esposa não vai ficar furiosa? Após a chamada, recebi uma transferência de 5,2 milhões. Quando vi a mensagem, não acreditei nos meus olhos. Era simples. Pode me emprestar um dinheiro? Conta número 622X. Era da estonteante Suan Tin, tida como a mais bela do mundo. Hesitei por um instante e então transferi todo o dinheiro da conta. Um total de 32.626. Pensei, será que a Suan está mesmo sem um tostão? Se não, por que me procuraria? Ela faliu. Foi banida da indústria, ou pior, sequestrada? 1000 teorias começaram a pipocar na minha cabeça. Poucos segundos depois, recebi uma ligação da Suan, a mulher mais linda do mundo, e de repente fiquei nervoso. Eu não tinha notícias dela desde a formatura. Depois de 7 anos, eu não sabia com que ânimo ou humor deveria atender aquela ligação dela. O celular tocava sem parar, respirei fundo e atendi. O Centro de Combate à Fraude informa. Os métodos de golpe mudam a cada dia. Para sua segurança, lembre-se do princípio dos 3 nãos e um sim. Não clique em links desconhecidos, não confie em chamadas de números estranhos e não compartilhe seus dados. Verifique sempre antes de transferir dinheiro. Eu caí num golpe? Meu dinheiro suado? Então uma voz soou do outro lado. Senhor, o senhor memorizou? Fiquei pasmo por um momento e disse, sim, eu memorizei. Então a voz retornou. Por favor, repita mais uma vez. De repente esqueci tudo. Eu me senti muito envergonhado. Por que eu tenho que recitar essa ladainha? Nesse instante uma voz familiar surgiu do outro lado. Havia um tom de desamparo em sua voz. Linian. Como você consegue ser tão tonto depois de todos esses anos? A voz doce de Suan ecoou pelo celular. De repente fiquei tão confuso e nervoso que não sabia o que responder. Você me deu toda a sua grana. Se sua esposa descobrir, ela não vai ficar uma fera, né? Suan disse, rindo em tom de brincadeira. Fiquei sem palavras e só consegui dizer. Então devolve a minha grana. Ela riu baixinho e falou. Estamos gravando um programa agora. A gente se fala. Sua voz clara soou de novo e ela continuou. Lembre-se de baixar o aplicativo antifraude. Meu rosto queimou de vergonha e a chamada foi encerrada. Antes que eu pudesse pensar em mais nada, recebi uma notificação de transferência. Suan Tin transferiu 5,2 milhões para você. Encarei a longa sequência de zeros, meus olhos ficaram até tontos. Esfreguei os olhos, contei de novo e me belisquei. Doeu bastante, o que significava que eu não estava sonhando. 5,2 milhões. Foi a própria Suan quem instalou o aplicativo antifraude? Lembrei-me daquele momento 7 anos atrás. Quando emprestei 520 para ela, ela disse que me pagaria 5,2 milhões quando ficasse famosa. Pensei que fosse só uma piada. 5,2 milhões pode ser uma quantia pequena para ela. Mas para alguém como eu, cujo salário é de 5.500 e cuja vida é mais amarga que café, é uma fortuna. Essa enorme quantia de dinheiro de repente virou um problema para mim. Eu não sabia o que fazer. Depois de pensar muito, mandei uma mensagem para meu melhor amigo. Ele me ligou na hora com a voz cheia de empolgação. Então, aquele idiota era você. Por que você nunca me disse que conhecia a Suan? Perguntei. Que idiota? Meu amigo compartilhou uma postagem viral intitulada Suan está pedindo dinheiro emprestado. Abri a gravação da transmissão ao vivo. A equipe de produção tinha levado Suan e outros convidados ao departamento antifraude. Eles foram chamados para promover a conscientização. Houve um quadro em que a equipe pediu aos convidados que interpretassem golpistas. Eles tinham que enviar uma mensagem para o primeiro número da lista de contatos e pedir dinheiro. Suan simplesmente digitou, pode me emprestar algum dinheiro. Número da conta 622X. Os outros zombaram dela, dizendo que qualquer um que acreditasse nisso seria um tolo. Suan então encaminhou a mensagem para o primeiro número em sua lista de contatos, salvo como um tolo. Então eu a recebi e investi toda a minha grana. Todos ali presentes caíram na gargalhada. Todos riam pensando, ele é mesmo um idiota. Alguém debochou. Ele só te deu 300. Sua popularidade não é grande coisa. De todas elas, apenas os olhos de Suan se encheram de lágrimas. Ela disse baixinho, como ele ainda pode ser tão tonto depois de todos esses anos. E foi somente depois disso que recebi a ligação para conscientizar as pessoas sobre o combate à fraude. Abri alguns dos principais comentários na seção de comentários. Quem é esse Linian? Ele está no topo da lista de contatos da minha deusa. E esse apelido parece muito especial. Mostra carinho e um pouco de impotência. E será que essa é realmente toda essa economia desse amigo? Esse Linian definitivamente gosta da minha deusa. Senão, como alguém cairia num golpe tão barato? Bem na frente da pessoa por quem está apaixonado, o QI de alguém cai drasticamente? Minha mente deu um nó. Eu jamais imaginei que um dia meu nome apareceria nas notícias de fofoca da Suan. Nós éramos apenas colegas de classe comuns. Na escola, ela sentava na primeira fila e eu na última. Sentávamos em cantos opostos da sala, nas posições mais distantes. Ela era representante de inglês e sempre que vinha recolher as tarefas, eu costumava ficar com os alunos do fundão. A coisa que ela mais me pedia era, me dê sua lição de casa.
Eu sempre acenava com a mão, preguiçosamente, e fingia não ter feito. Com o rosto vermelho, ela me pedia para escrever depressa, e eu sempre sorria para ela. Ela levantava a cabeça e dizia: "Dê-me o seu para eu copiar." Naquele momento, ela sempre corava e não ousava olhar para mim. Ela simplesmente abaixava a cabeça, jogava o caderno em mim e ia embora. Depois que ela saía, os meninos da turma a provocavam. "Ei, por que nossa representante de turma está fazendo isso? Você gosta do nosso irmão Linian?" Eu sempre os afastava. "Vão embora, não falem besteira." Não sei por que Suan salvou meu número como um tolo naquela época. Eu não era tão tonto assim. Pensei comigo mesmo. Suan me transferiu 5,2 milhões depois de desligar e agora não consigo devolver o dinheiro? Hesitei, contei tudo ao meu amigo e perguntei: "O que eu faço agora?" A voz estridente dele veio do telefone. "Enfie sua carta de demissão na careca do seu chefe rapidinho. Agora você está rico. Quem vai se importar com esse emprego idiota? Não se esqueça de mim depois que ficar rico. Me leve junto." Cocei a cabeça, ainda confuso. Então, uma chamada de Suan apareceu na tela do meu celular. Respirei fundo e atendi. "Linian, você tem tempo para nos encontrarmos hoje? Vamos nos ver depois do trabalho." Pensei: tudo bem, pelo menos devolvo essa grana inesperada para ela. Eu disse: "Ok, eu espero." Então ela me enviou o endereço de um restaurante privativo de altíssimo nível. Após o fim da chamada, fiquei perdido em pensamentos. Embora fosse um encontro com uma antiga colega, ela agora era uma grande estrela. Senti como se estivesse encontrando alguém pela primeira vez num encontro às cegas. Cada segundo parecia um ano. Para passar o tempo, mandei mensagem para meu amigo sobre encontrar a Suan. Contei tudo a ele. Ele disse: "Me diga logo, rolou alguma coisa entre vocês dois?" Eu disse: "Sério, não aconteceu nada. Éramos só colegas normais. Eu só emprestei 520 para ela." "Linian, você é mesmo um bobo apaixonado. Você emprestou dinheiro para ela e hoje, quando ela disse que não tinha nada, você deu todas as suas economias e está dizendo que não há nada entre vocês? Nem fantasma acredita nisso." Enfim, me arranja um autógrafo dela, ela é meu ídolo. Se alguém me perguntar se eu gostava da Suan naquela época, a resposta provavelmente será sim. Muitos garotos da turma gostavam dela. Ela era linda, tinha uma natureza alegre e tocava violão. Ela também cantava muito bem. Garotas assim são, naturalmente, muito populares na escola. Sua mesa estava sempre cheia de cartas de amor coloridas. Mas meu amor por Suan era apenas uma paixão silenciosa e secreta. Naquela época, eu era um cara bem comum, tinha espinhas no rosto, um corte de cabelo antigo e era apenas um garoto introvertido de uma cidade pequena. Sempre que a via no pátio, eu não tinha coragem nem de levantar a cabeça e dizer oi. Dizer "eu te amo" estava fora de questão. A maioria das nossas conversas girava em torno da lição de casa. Ela recolhia todos os trabalhos da turma, da primeira à última fileira, e os colocava na minha mesa. Então, eu a ajudava a levar até a sala da professora. Depois, ela tirava alguns chocolates do bolso do uniforme, colocava na minha mão e dizia: "Não consigo comer tudo isso, pode ficar." E se virava e ia embora. Naquela época, muitos meninos tinham ouvido que ela adorava chocolates, então os deixavam secretamente em sua mesa. Então, depois que eu terminava minha lição, ela sempre me dava um pouco para agradecer. O período escolar é sempre belo e curto. No dia em que os vestibulares terminaram, todos tiravam fotos freneticamente para guardar as memórias. Os sons de declarações de amor ecoavam debaixo do dormitório. Mas mesmo assim eu não tive coragem de dizer para a Suan: "Eu te amo." Eu nem sequer tive coragem de tirar uma foto com ela. Nossa única foto era o disco da formatura. Fiquei encantado porque naquela foto ela estava bem atrás de mim, com um sorriso doce. No último dia de aula, Suan veio até mim e disse: "Ei, Linian, me dá seu número de celular." Nós salvamos os números um do outro. Quando ela viu que eu havia salvo o nome dela, Suan, ela o mudou de brincadeira para a Suan mais linda do mundo. E eu não consegui conter o sorriso. Ela me provocou, erguendo as sobrancelhas e dizendo: "Você fica tão bonito quando sorri." Corei novamente. Ela disse com um leve sorriso: "Há um reality show de canto na cidade de Linian. Eu me inscrevi, mas não tenho dinheiro. Você poderia me emprestar para uma passagem de trem?" Com o rosto corado, tirei imediatamente todo o dinheiro da carteira. Eram 520. É um número muito bom. Ela acenou com as notas e disse: "Quando eu ficar famosa, vou te pagar 5,2 milhões." Eu ri de novo e disse: "Tudo bem." Ela estava de pé ao sol, acenando para mim. Seu sorriso era radiante. "Linian, você fica muito bem quando ri. Ria mais daqui para frente." Aquele reality show se tornou popular em toda parte naquele verão. Suan teve um desempenho excepcional e se tornou a campeã. Sob o sol radiante daquele verão, ela realmente ficou famosa. Após o término do programa, recebi uma mensagem da Suan. "Você viu?" Eu respondi: "Parabéns." Nos dias seguintes, não conversamos mais. Sua última mensagem chegou bem cedo numa manhã. "Vou devolver seu dinheiro. Linian, rezo para que sua vida melhore." Respondi: "Suan, oro para que sua vida melhore." Depois disso,
Perdemos completamente o contato e nunca mais nos encontramos. Mesmo assim, eu ainda a via com frequência, em notícias de entretenimento, programas de variedades, nas telas dos shoppings e em sua voz familiar ecoando pelas esquinas. Ao longo dos anos, Swan ascendeu rapidamente como uma ação de alto potencial, tornando-se uma estrela que brilhava no palco. Nervoso, fui passando o tempo até às 6 da tarde. Então, de repente, o chefe convocou todos para uma reunião. Às 18h30, Swan enviou uma mensagem. Você vem? Respondi sentindo-me muito sem graça. Desculpe, preciso fazer hora extra hoje. Podemos nos encontrar outro dia? Ela respondeu. Sem problema, eu espero. Bem, naquele dia eu me senti péssimo. Tive que fazer 1h30 de hora extra. Antes de sair, olhei pra mim no espelho. Essa minha versão de 25 anos tinha percorrido um longo caminho desde a versão de 18. O complexo de inferioridade e o medo dos 18 anos foram diminuindo com o tempo e a experiência. Mesmo assim, quando vi Swan King, bateu um nervosismo esquisito. Ela era a única cliente naquele restaurante enorme. Embora eu a tivesse visto muitas vezes no celular e na TV, vê-la parada na minha frente depois de tantos anos foi uma sensação familiar, mas completamente estranha. Olá, Swan. Há quanto tempo? Eu disse. Oi. Com um pouco de hesitação. Havia uma leve surpresa em seus olhos quando ela me viu. Ela sorriu e disse, você mudou muito. Fiquei nervoso de novo sem motivo. Você também ficou mais bonita agora? Respondi em voz baixa. Você veio jantar sozinho comigo assim? Se sua esposa descobrir, ela não vai ficar brava, né? Um sorriso travesso surgiu em seu rosto. Eu não tenho esposa, ela perguntou, arqueando as sobrancelhas. Eu não tenho esposa, respondi de forma desajeitada. Você não namorou ninguém em todos esses anos? Havia uma pergunta zombeteira em seus olhos. Não. Eu me senti muito envergonhado. Senti como se fosse um produto encalhado. Estava tão ocupado com o trabalho que não tive tempo para namorar. Inventei uma desculpa para me defender. Que coincidência. Ela olhou para mim sorrindo e disse, podemos comer qualquer coisa. Então vamos provar o bife daqui. O clima estava bastante estranho, especialmente no restaurante vazio, onde éramos os únicos dois. Pouco depois, o garçom me trouxe um bife. E Swan pediu apenas um prato vegetariano. Havia salada. Você não vai comer? Perguntei surpreso. Não posso comer nada pesado no jantar. Na frente da câmera pareço 4,5 quilos mais gorda. Ela explicou com um tom um pouco triste. Bem, você já é muito magra. Ser magra demais não faz bem. Eu queria consolá-la, mas Swan virou a cabeça e olhou para mim. Eu não sou tão magra assim, sou. Fiquei em silêncio por um instante. Não, absolutamente perfeita. O corpo de Swan parecia perfeito diante das câmeras, mas, na realidade, ela era um pouco magra demais. É por isso que dizem que as celebridades que parecem magras na TV são, na verdade, um graveto. E de qualquer forma, Lin, estou com ótima saúde, acrescentou Swan. E isso me deixou sem palavras. Eu quis dizer que fazer dieta faz mal à saúde. Expliquei rapidamente. Ela me olhou, arqueando as sobrancelhas. Corte um pedaço para mim. Meu garfo e faca pararam no ar. Eu estava um pouco confuso. Já era. Não sei o que estava pensando. Cortei um pedaço e dei pra ele. Ele comeu um pedaço de bife da minha sacola. Por que ele não pediu um só pra ele? Não é como se quisesse economizar dinheiro ou talvez tenha ficado pobre depois de me transferir. Isso não é possível. As estrelas não são muito ricas? Ouvi dizer que um dos carros delas custa milhões. Afastei todas essas perguntas e falei com Swan sobre o assunto principal. Swan, eu não posso aceitar esse dinheiro. Ela estava comendo casualmente a salada à sua frente. Esse dinheiro era para ser devolvido a você. Já não conversamos sobre isso? Sobre isso, era só uma brincadeira. Não levei a sério, expliquei rapidamente. Mas na verdade, eu levei a sério. É seu direito. Você é meu primeiro investidor anjo. Mas não posso aceitar esse dinheiro. Parecia que Swan não queria mais falar sobre isso. Ela ergueu lentamente a cabeça e olhou para mim. O que você faz atualmente? Design gráfico. Fiquei um pouco confuso com a mudança repentina de assunto. Minha mente estava em outro lugar, e de alguma forma perguntei sem pensar. Ela não conseguiu conter o riso. Sou cantora. Houve um silêncio repentino. Me recompus e então perguntei. Você não tem os benefícios de um emprego fixo? Ela conteve o riso, sorrindo e olhando para mim. Disse seriamente. Não tenho nenhum seguro nem fundo de garantia. Não tenho folga nos fins de semana e não recebo hora extra. Haha. Então, a vida de vocês, estrelas, também não é tão fácil assim. Houve um silêncio constrangedor novamente. Eu realmente sei como encerrar qualquer conversa. Para ser sincero, sou seu fã. Tentei quebrar o gelo. Então, por que você nunca veio aos meus shows? Seus ingressos são muito caros. Além de caros, são difíceis de conseguir. Eu te convido para o meu próximo show. Swan tinha um leve sorriso no rosto e continuou me olhando. Então, pode me dar um autógrafo? De repente, me lembrei da tarefa do meu amigo e peguei uma foto e uma caneta. Sim, claro. Swan pegou a foto e assinou. Você pode escrever mais uma linha? Sim, claro, perguntou Swan, rindo. Estou um pouco surpresa. 14h31. Me senti estranho, mas hesitei e disse. Marido Jiang Chang, você está ficando cada vez mais bonito. O sorriso de Swan desapareceu de repente. Seu rosto se fechou. Quem é esse Jiang Chang? Ele é meu melhor amigo. Não posso escrever isso. Vocês, fãs, sempre chamam seus ídolos de esposa? Swan ergueu as sobrancelhas. Havia um toque de divertimento em seus olhos. Sim, respondi reunindo coragem. Mas não me interprete mal. Eu não a chamo assim, expliquei rapidamente. Sou apenas um verdadeiro admirador. Ela riu baixinho algumas vezes, e eu queria me encolher de vergonha.
Então, de qual estrela você gosta? Ela ergueu a cabeça novamente e olhou para mim. Eu gosto da Jang Rukshu. Você consegue um autógrafo dela para mim? Jang Rukshu é uma jovem estrela que está ficando muito popular ultimamente. Ela é doce e bonita. Já vi muitos programas dela, e ela e Swan são consideradas muito amigas na indústria. Muitos internautas até shippam o casal. É mesmo? O que eu escrevo? Swan me olhou com um tom normal, arqueando as sobrancelhas. Escreva. Marido Linian, você está ficando cada vez mais bonito. Olhei para ela, expectante. Será possível? O rosto de Swan ficou vermelho de raiva. De jeito nenhum. Por quê? Vocês duas não são realmente boas amigas? Perguntei timidamente. Não nos damos tão bem como antes, disse ela, franzindo a testa. Quando isso aconteceu? Eu assisti ao programa de vocês há 2 dias. Pareciam bem próximas. Aquela parte de mim? O fofoqueiro despertou. Ele respondeu. Há pouco tempo. Essa amizade falsa na indústria. Linian, você não disse que era meu fã? Então, de onde surgiu essa Jang Hushui? Eu não sabia que você era um galinha. É isso que você chama de galinha? Passo 3 horas por dia vendo vídeos curtos e saindo com 80 garotas diferentes. No geral, o encontro daquele dia foi realmente constrangedor. Tão constrangedor que nem consigo descrever. Mesmo assim, Swan me disse: Linian, foi muito bom conversar com você hoje. Por fim, não pude deixar de retomar o assunto. Swan, eu te emprestei dinheiro naquela época. Mas você realmente não precisa me pagar de volta? O jantar de hoje foi bem caro. Então considere que você me pagou. Me dê os dados da sua conta, vou transferir o dinheiro de volta. Estou com uns problemas na minha conta. Então fique com esse dinheiro por enquanto, respondeu Swan calmamente. Calculei que os juros diários desse dinheiro eram maiores que meu salário diário. A vida é realmente injusta. Esse dinheiro é demais. Se você guardar, os juros diários serão suficientes. Devo depositar em uma poupança para você? Swan pegou o celular novamente e acenou para mim. Não podemos nos adicionar no WeChat? Sério? Esta é a primeira vez que adiciono uma celebridade no WeChat. Ela não conseguia parar de rir, ainda mais quando a própria celebridade pedia seu contato. Naquele dia, adicionei Swan no WeChat. Parecia um sonho, mas quando verifiquei minha conta, a longa sequência de zeros era absolutamente real. Depositei aquela enorme quantia a prazo e ganhei 2 garrafas de óleo de soja de brinde. No dia seguinte, no trabalho, recebi de repente uma mensagem no WeChat da Swan. Linian, pode me fazer um favor? Poderia editar algumas fotos. Eu disse, sim, claro. E então recebi uma série completa de ensaios fotográficos dela. Quando os abri secretamente no escritório, meu rosto ficou vermelho de vergonha. Eu vi Swan nas fotos. Sua cabeça estava ligeiramente erguida, o rosto inclinado. Havia uma frieza estranha e um charme singular em seu olhar. A imagem que eu tinha dela ainda era de uma jovem alegre de 18 anos. Seu rosto continuava o mesmo, mas sua aura havia mudado completamente. Não, essa beleza vai me distrair. Cerrei os dentes e fechei os olhos. Gostou? Swan enviou outra mensagem. Ela é muito simpática. Dei um tapinha no meu rosto vermelho e respondi: coloquei seu dinheiro em um depósito a prazo. Assim que puder receber, me avise e eu transfiro para você. Mencionei a grana na saída. Ela respondeu: você ganhou 2 garrafas de óleo de soja quando depositou, certo? Você as quer? Se quiser, pode entregá-las na minha casa? Eu só estava perguntando por formalidade. Ela é uma estrela, porque precisaria de 2 garrafas. E lá estava eu, carregando aquelas 2 garrafas de óleo, indo fazer uma entrega na área residencial mais cara da cidade. O que posso dizer? Os paparazzi podem estar tirando fotos lá fora. Peço desculpas por qualquer inconveniente. Linian pegou os frascos da minha mão e pediu que eu me sentasse. Dei uma olhada na casa da Swan. Não era tão grande quanto as casas de outras estrelas. A decoração era simples e elegante, tudo perfeitamente organizado. Não parecia um lar, parecia mais um showroom. É uma sensação estranha, não é? Ela perguntou, percebendo a curiosidade em meus olhos. Não é nada. Pensei que vocês, estrelas, morassem em coberturas enormes, de 400 metros quadrados. Eu expliquei. Qual a utilidade de uma casa tão grande para uma pessoa só? Daria uma sensação de vazio. Mais tarde, quando eu me casar, vou pensar em comprar uma casa maior. Essa sua casa também não é pequena. É um apartamento de 3 quartos. É suficiente para depois do casamento. Me arrependi de ter dito isso. Ela agora é uma estrela? Como posso compará-la aos padrões das pessoas comuns? Escondi meu constrangimento. Acenei para ele e disse: ok, entreguei a mercadoria. Estou indo embora. Tchau. Swan estava parada perto da porta. Ela cruzou os braços e ergueu levemente a cabeça, dizendo: já que você está aqui, coma antes de ir embora. Nossa, já que você está aqui, coma antes de ir embora. Mas eu jamais imaginei que Swan soubesse cozinhar. Ela preparou facilmente alguns pratos caseiros, e em pouco tempo, a refeição estava na mesa. O que há de tão estranho nisso? Quando se mora sozinho é preciso se virar. Ela disse com um pouco de tristeza: vocês, estrelas, não têm assistente? Não gosto que ninguém me perturbe. Bem, talvez eu realmente não saiba conversar, ou talvez a diferença entre nós seja tão grande que não tenhamos assuntos. Toda a conversa morre rápido. Felizmente, um telefonema da minha mãe me salvou. Linian, sua tia encontrou uma pretendente para você. A moça é professora. Ela é simpática e compreensiva. Vai encontrá-la no próximo domingo.
A voz alta da minha mãe ecoou: Mãe, estou ocupado agora. A gente conversa sobre isso mais tarde, respondi suavemente, cobrindo o telefone. Então, definitivamente vá no próximo domingo. Ela está no restaurante Garden, perto da sua empresa. Certo, entendi. Desliguei nervosamente e expliquei com um sorriso sem graça. Era minha mãe. Ela está me arranjando um encontro às cegas. Suan baixou as pálpebras e colocou um pedaço de costela no meu prato. Ela se endireitou e me entregou uma tigela de sopa. Linian, quais são seus requisitos para uma parceira? Nada de especial, só uma pessoa legal. Tomei um gole da sopa em silêncio e estava deliciosa. O que você acha de mim? Suan perguntou suavemente, dando uma mordida. Respondi, você é legal. Mesma naturalidade, ela fez outra pergunta. Então, que tal tentarmos juntas? Quando percebi o que ela tinha dito, a sopa engasgou na minha garganta e tossi de surpresa. Ando diretamente para mim. Riso se formou em seus lábios e ela disse, séria. Linian, que tal namorarmos? Atônito. A gente ficou em branco e minha expressão congelou. Depois de alguns segundos, respirei fundo. Suan, não brinque. Você acha que estou brincando? Ela ainda me encarava. Seus olhos estavam extremamente sérios. Ela não poderia estar mais séria. Somos de mundos diferentes. Por quê? Você é de Marte? Você disse que só precisava ser legal. Então, o que há de errado comigo? Ela retrucou. Minha mente estava uma confusão. Eu não conseguia pensar. Eu disse, você é tão rica e tão bonita. A culpa é minha por ser rica e bonita? Isso é um defeito? Disse ela, abrindo os braços como se estivesse sem palavras. Eu fiquei ainda mais sem palavras. Eu era solteiro desde que nasci. Nunca enfrentei uma situação dessas. Depois de me recompor, gaguejei. Por que eu? Você não deve ter falta de rapazes ao seu redor. Há tantos caras bonitos na indústria, e de qualquer forma, ao longo dos anos, você deve ter ficado com pelo menos uns 8 ou 10. Ela descascou um camarão e colocou na minha tigela. Porque você pode me dar tudo o que tem. Eu realmente não esperava esse tipo de resposta sobre gastar dinheiro. Há 7 anos você me deu todo o seu dinheiro e 7 anos depois me deu todo o seu dinheiro de novo. Eu não sei de mais nada, mas alguém que gasta toda a grana comigo é definitivamente amor verdadeiro. Suan disse isso muito seriamente, mas não havia erro no que ela disse. Há 7 anos, eu realmente tinha uma queda secreta por ela. Mas, à medida que ela seguiu em frente e se afastou, o número de pessoas que gostavam dela aumentou e meu amor desapareceu. Quanto a dar dinheiro, foi um sentimento inconsciente de ajudá-la. Suan, somos apenas colegas. Eu não pensei muito nisso. E de qualquer forma, não nos conhecemos tão bem. Bem, expliquei suavemente. Você não me conhece tão bem. Linian, você não está sendo muito cruel? Suan se levantou de repente e se aproximou. Havia um toque de raiva em sua voz. Você até se machucou por minha causa, e ainda diz que não nos conhecemos bem. Ela apontou para a cicatriz perto da minha sobrancelha. De repente entrei em pânico e não sabia o que fazer. Lembrei-me de uma briga na escola. Foi a primeira vez que me envolvi numa briga séria, e daquelas feias. Naquele ano briguei feio com um garoto no alojamento. Ele quebrou as costelas e eu levei 3 pontos perto da sobrancelha. O que aconteceu foi que ele estava assistindo a filmes proibidos no alojamento e dizendo que a garota do filme se parecia com a Suan. Ele disse um monte de outras coisas horríveis, então eu o espanquei. Quanto mais a notícia se espalhava, pior ficava para a Suan. Os professores abafaram o caso. Não sei como ela descobriu. Um leve sorriso surgiu no rosto de Suan. Ela baixou os olhos, olhou para mim e disse, entendo. Permaneci em silêncio. Ela ergueu o olhar como se pensasse por alguns segundos. Então, olhou para mim, sorrindo. Aquele incidente do castigo, eu disse. Eu estava chorando como uma boba, e quem estava comigo naquela hora? Eu me lembrava vividamente daquele castigo, pois foi uma das poucas vezes em que fiquei sozinho com a Suan. Naquele ano, nossa professora de matemática estava na menopausa e tinha um péssimo humor. Ninguém ousava brincar na aula dela. Mas um dia, quando ela ia corrigir uma prova, Suan esqueceu a dela em casa. A professora disse que ela fez de propósito e a castigou, fazendo-a ficar do lado de fora. A professora disse com raiva, quem não trouxe a prova vá ficar lá fora. E então eu também fui, feliz. Ela estava do lado de fora, chorando silenciosamente, após receber seu primeiro castigo. Eu disse, ei, você realmente precisa chorar? Ofereci algo a ela, mas ela me ignorou. Ficou tão envergonhada que continuou chorando. Eu fiquei ali, observando seu sorriso. Depois de um tempo, coloquei alguns chocolates no bolso dela e disse, toma, come um doce. Até hoje, só de pensar nisso, ainda me emociono. Ela continuou, e então, adivinha? Eu vi sua prova na sua mesa. Suan tinha um sorriso malicioso no rosto, um brilho estranho nos lábios. Linian, você trouxe a prova naquele dia. Fiquei momentaneamente surpresa e nervosa. Então, não nos conhecemos tão bem assim?
Ela levantou lentamente o travesseiro e me olhou com seus olhos profundos. Fiquei perdida nela por um momento. Nos conhecemos tão bem, sabemos dos gostos um do outro, e nós dois estamos solteiros, então por que não namoramos? A vermelhidão no meu rosto parou ali. Fiquei olhando fixamente por alguns segundos pensando. Então, rangendo os dentes, eu disse, ok, vamos namorar. Não há mal nenhum nisso. Eu nunca namorei uma estrela mesmo. Suan não conseguiu conter o riso. Ela me deu um tapinha de leve na cabeça. Você é mesmo bobo. Era tão estranho. Eu trouxe 2 garrafas de óleo e, em troca, ganhei uma namorada. Até descer as escadas de mãos dadas com Suan e ela me deixar em casa de carro. Tudo parecia um sonho. O caminho todo foi como se eu estivesse sonhando. Cheguei em casa com uma namorada, mas fiquei me revirando na cama. Não conseguia dormir. Finalmente, mandei uma mensagem para meu melhor amigo. Arranjei uma namorada. Ele respondeu na hora. Sim, e eu também tenho uma esposa. Todas as belas mulheres da indústria do entretenimento são minhas esposas, especialmente sua colega do ensino médio, Suan. Ela é minha primeira esposa. Espere, você realmente arrumou uma namorada pelas minhas costas? Eu respondi. Quem é Linian, sua primeira esposa? Vocês dois estão mesmo juntos? Respondi. Não sei como, mas sim, estamos. Não sei o que fazer. Ainda estou confuso. Ele disse. O que há de tão confuso? Essa é a Suan, meu irmão. Como ela beija. Como é o corpo dela? Eu respondi. Ainda não chegou a esse ponto. Ele disse. Então se apresse. Vá e impressione-a. Nunca imaginei que um dia veria meu irmão namorando minha deusa. Meu amigo deve ter perdido a cabeça. Ele começou a me mandar a mesma mensagem todos os dias. Será que Linian finalmente conquistou Suan? Não, não é que eu não estivesse tentando. É que eu simplesmente não estava tendo nenhuma chance. No dia seguinte, Suan viajou para gravar um programa. Logo depois que começamos a namorar, entramos num relacionamento à distância. A agenda dela era incrivelmente lotada. Às vezes, minhas mensagens demoravam muito para serem respondidas. Quando ela tinha uma folga, me ligava e dizia algo romântico, o que me deixava tão tímido que eu gaguejava. Às vezes, eu recebia encomendas de comida que ela pedia, que eram bem caras. Se eu recusasse, ela ficava brava. Eu segurava meu celular pensando, tudo isso parece tão irreal. É assim que é estar num relacionamento? Eu estava procurando notícias sobre Suan. Uma notícia viralizou, intitulada O Amor Declarado de Suan e Linbei. Acompanhava uma foto vazada das gravações de um novo programa. Linbei estava falando, enquanto Suan virava a cabeça e olhava para ele, sorrindo. Nos comentários, todos diziam que os olhos dela demonstravam um amor imenso por Linbei. Linbei era uma nova estrela popular, e muitos internautas estavam elogiando o casal. Aquela foto realmente me marcou. Abri o WeChat e mandei uma mensagem para Suan. Quando você volta? Não houve resposta por um longo tempo. Quando as pessoas se sentem muito inseguras, começam a pensar em muitas coisas inúteis. Comecei a ler cada uma de suas atualizações como se estivesse resolvendo uma prova. Minha mente estava cheia de pensamentos estranhos, imaginando se ela estaria flertando com algum astro bonito. Naquele dia, ela disse tantas coisas que poderiam fazer a mente de qualquer um devagar. Comecei a pensar que talvez ela realmente gostasse de mim na escola. Mas então percebi a realidade. Mesmo que gostasse de mim, o que eu tinha aos 18 anos? Eu não sabia de nada. Por que ela se lembraria de mim? E mais importante, ela é Suan. Nas palavras do meu amigo, ela é o sonho de milhões. Ela já viu tanta beleza, por que se lembraria de mim? Talvez ela estivesse apenas se divertindo e me provocando. Talvez ela tenha descoberto algo novo e quisesse experimentar. Se eu pensasse que esse relacionamento duraria para sempre, nem eu mesmo acreditaria. A mente humana é estranha. Uma vez presa em um ciclo de pensamentos excessivos, ela continua pensando. Peguei minha foto de formatura. Nela, Suan, com 18 anos, estava bem atrás de mim, sorrindo. Lembrei-me de que, sempre que nos encontrávamos, eu inconscientemente abaixava a cabeça. Talvez quando você gosta de alguém, se sinta inseguro. Era assim antes, e é assim agora. Não resisti e postei um status. Mas no fim, a história é que não temos uma única foto juntos. O homem que cativou toda a minha juventude nunca olhou para trás. Depois de um tempo, quando meu humor melhorou, apaguei aquele status. Não adianta ficar emotivo. Ninguém vai entender seus sentimentos. Depois de abrir o celular e assistir a alguns vídeos legais compartilhados pelo meu amigo, meu humor melhorou. Linian, esteja no restaurante Garden às 18 horas. Lembre-se de ir, a senhorita Wu estará esperando. Minha mãe de repente me lembrou daquele encontro às cegas. Eu tinha esquecido. Mãe, não quero ir. A casamenteira disse que a moça é funcionária pública. Tem 27 anos, 1,67. É simpática e inteligente. As condições dela são excelentes. Você não tem uma oportunidade dessas com frequência. Se arrume e vá. Rangendo os dentes, pensei. Ok, eu vou. Se ela pode flertar com outros, por que não posso ter um jantar com outra garota? Mas a realidade provou que as palavras da casamenteira eram só papo furado. O que dizer sobre essa tal de senhorita Wu?
Se ela pulasse muito, talvez chegasse a 1,67 de altura. Aos 27 anos, tinha menos cabelo que minha mãe. Parecia bem pesada. Devia pesar uns 100 quilos. Essa mulher usava uma camisa branca e sentada parecia o boneco da Michelin. O mais estranho era que ela comprou um cupom de desconto, mas não era válido em feriados. Ela começou a discutir com os funcionários. Senhorita Wu, deixa pra lá, tentei acalmá-la. Normalmente sou razoável, mas hoje estou quebrando essa regra por você. Senhor Lee, eu gosto muito do senhor. O senhor é ainda mais bonito pessoalmente. Embora não tenha um emprego público, não me importo. Podemos tentar namorar. Se tudo correr bem, nos casaremos. Realmente existem pessoas estranhas. Deixei metade da conta na mesa e disse, a senhora é gentil, mas não a mereço. Virei-me e saí. A senhora me seguiu, para meu desgosto. Lin Yan, de repente me chamaram. Virei-me e vi Suvan parada ao lado de um carro esportivo preto. Ela usava um boné e me chamou com um gesto. Havia um leve desconforto em sua voz. Por um momento, senti medo, mas depois pensei, ela tomou a iniciativa, porque eu deveria. Caminhei até ela. Ela inclinou a cabeça, olhou para mim com seus olhos profundos e perguntou, o que você está fazendo? Fiz um biquinho e respondi, encontro às cegas. De repente, ela riu friamente e agarrou meu braço. Línia, você está dificultando as coisas para mim, disse ela, e então, ficou na ponta dos pés e me beijou. Eu estava nervoso e assustado. Ela não usava máscara. E se alguém a visse? E se me reconhecessem? Eu a empurrei para trás e disse, espere, tem gente aqui. A moça do meu encontro, ao meu lado, ficou em choque. Sua namorada parece uma estrela, então por que veio a um encontro comigo? Eu não tive escolha. Então, com o rosto corado, levei Suvan para o carro. O que tinha acabado de acontecer me deixou sem fôlego. Suvan sentou-se no carro comigo, irritada. A raiva em seus olhos ainda estava fixa em meu rosto. Ela é melhor do que eu. Eu estava triste e com raiva. Pensei, ela tem um emprego público. Suvan ficou sem palavras. Então, sarcasticamente, disse, ela se parece com a sua mãe. Mulheres mais velhas cuidam mais. Eu não cedi e respondi. Então isso significa que eu não cuido de você. Então ela ligou o carro. O motor roncou. Entrei em pânico. O que você está fazendo? Vamos para um lugar onde eu possa cuidar melhor de você. Sua voz era fria. Não era isso que eu queria dizer. Então o que eu queria dizer? Você tem namorada e mesmo assim está em um encontro às cegas. Ainda havia raiva em seus olhos. Você foi quem flertou com os outros primeiro. Abri a revista de fofocas e entreguei a ela. Ao ver, ela caiu na gargalhada e segurou minha mão. Então você está com ciúmes? Ela estava sorrindo, sua voz doce ecoando. Um arrepio estranho percorreu meu corpo. Não é nada disso. Linian, se tiver alguma dúvida, pergunte diretamente a mim. Não fique pensando demais. Então ela desbloqueou o celular e abriu um vídeo. Era um vídeo de bastidores do programa. Eu não estava olhando para ele. Na verdade, Lin Bei tinha funcionários cozinhando. Estávamos gravando há horas e todos famintos. Eu não estava olhando para Lin Bei com carinho. Eu estava tentada por aquela comida. Depois de ouvir essa explicação, não consegui conter o riso. Eu não conheço Lin Bei pessoalmente. É tudo só para gerar engajamento e criar expectativa. E as pessoas antes dela também. Para ser honesta, muitas coisas nessa indústria estão fora do nosso controle. Por exemplo, nosso contrato foi quebrado há 7 anos. Naquela época, depois de me tornar campeã, assinei com uma agência sem pensar. Eu não fazia ideia. O contrato dizia que eu não poderia namorar por 7 anos. Tinha que manter minha imagem de solteira. Então eu mesma não te contatei, e você é ótimo. Também não tentou me contatar. Suvan estava me explicando com calma e, ao mesmo tempo, não se esqueceu de me provocar. Abaixei a cabeça, envergonhada, e ela me abraçou, com uma risada suave. Vamos, me diga, que outras perguntas estão na sua mente. Por que você me apelidou de tolo? Ela me olhou com um ar de desamparo. Havia um amor estranho em seus olhos. Então, deixe-me perguntar, por que todos me ofereciam a lição de casa sempre que eu ia pedir? Por que todos riam sempre que a professora mencionava nossos nomes juntos? Eu perguntei, por quê? Então Suvan acariciou minha cabeça. Ela respirou fundo e disse, o mundo inteiro sabia que eu gostava de você. Você era o único que não sabia. Ela estava me encarando, com um sorriso doce nos olhos, e finalmente disse o que havia demorado tanto. Linian, eu gosto de você. Talvez meu cérebro funcione devagar. Quando percebi, eu estava chorando e rindo. Respondi, eu sou muito sortudo. Nossa paixão era mútua. Naquele dia, Suvan me levou a um parque de diversões. Só nós dois. Ela disse, ele está no meu coração. Ela quer fazer tudo o que casais normais fazem. À noite, o céu do parque estava iluminado por fogos de artifício. As estrelas brilhavam em seus olhos. Linian, se você não tivesse dito à garota que me deu aquela carta de amor que namorar era proibido, eu teria te pedido em casamento há muito tempo. E sim, eu não gosto de chocolates. Eu sabia que alguém especial adorava, então dei para você de propósito. Depois da formatura, meus pais não queriam que eu estudasse música. Eles pararam de me dar dinheiro. Naquela época, pensei que se Linia me emprestasse dinheiro, eu me casaria com ele no futuro. Para ser honesta, os primeiros anos foram cansativos. Ir para a escola, praticar, manter a popularidade e...
Não poder namorar o garoto de quem eu gostava. É difícil distinguir a verdade da mentira nessa indústria. Às vezes me arrependo da minha escolha. Mas, no fim, meu esforço não foi em vão. Olha, se você não tivesse me dado aqueles 520, eu não estaria aqui hoje. Ela conversou muito comigo. Eu entendi seus sentimentos e fiquei mais confiante. A partir daí, parei de ter medo ou pensar demais. Suvan era uma figura pública, então não podíamos sair ou demonstrar afeto como casais normais. Portanto, ninguém, exceto nossos melhores amigos, sabia do nosso relacionamento. Meus pais foram os primeiros a suspeitar. Certa vez, quando cheguei em casa, fiquei grudado no celular o dia todo. Meu pai me olhou estranho e perguntou: por que você está sorrindo tão abertamente? O que esse telefone tem que te deixa tão louco? Eu disse a eles timidamente: mãe, pai, eu tenho uma namorada. O que ela faz? Ela tem um emprego público. Meus pais tinham uma mentalidade típica. Eles cresceram numa aldeia. Acreditavam que não ter um emprego público era o maior pecado. Não, ela não tem. Ela é cantora. Como isso vai funcionar? Ela não tem um emprego de verdade. O que vai conseguir cantando? Quer dizer, muita gente ouve as músicas dela, e ela já se apresentou em shows. Na nossa aldeia, ela até canta áreas. Ela passa o dia cantando em casamentos e funerais. Ela sempre parece tão estranha. Nem encontrou um homem para casar. Ela é assim mesmo. Não, ela é muito bonita. Meu filho maluco, beleza não basta. Ela está enganando um tolo como você. Quanto dinheiro dá para ganhar cantando? Eu nunca imaginei que um dia Suvan seria rejeitada assim. Durante as férias, eu estava em casa assistindo a vídeos, enquanto Suvan trabalhava gravando programas. Em comparação, eu estava curtindo a vida corporativa. Então, a voz grave de Suvan soou pelo telefone. Sentiu minha falta? Muita. Então desça. Estou aqui embaixo do seu prédio. Desci correndo de pijama, com o cabelo despenteado. Você está tão fofa. Ela usava o mesmo vestido rosa do programa de variedades. Linian, se sentiu minha falta, tome a iniciativa. Ela apontou para os lábios com um sorriso travesso. Meu rosto corou e me aproximei. Eu só queria dar um beijo rápido, mas ela me puxou, aprofundando o beijo. Quando estávamos completamente perdidos um no outro, um grito alto quebrou o silêncio. Me virei e vi, meu Deus, o que minha mãe está fazendo aqui? E pior, meu pai estava vindo na minha direção. Suba imediatamente, gritou meu pai, rangendo os dentes. Então essa é a cantora que você encontrou. O rosto do meu pai estava vermelho de raiva. Nós duas estávamos tão. Parecia que fomos pegas namorando na escola. Olá, tio, meu nome é Suvan. Eu estudei com o Linian. Meu pai olhou para ele de um jeito estranho e disse: você é bem atraente. Meu pai fez uma pausa e depois disse: mas você não tem um emprego de verdade. Isso não vai funcionar. Deixa eu te contar, a gente raramente encontra gente bonita por aqui. Meu pai revirou os olhos. Ele fez uma pausa. Levantou 2 dedos. Apenas 21 mil. Seu rosto tinha uma expressão de não se meta comigo. Tio, a gente está namorando para casar. Quanto aos meus queridos, não preciso de nenhum dinheiro do Linian. Já dei todo o dinheiro que ele precisa para o casamento. Suvan sorriu e respondeu educadamente. Quanto você já deu? Meu pai franziu a testa, irritado. 5,2 milhões. Meu pai caiu na gargalhada como se tivesse ouvido uma piada. 5,2 milhões? Eu nem tenho tantos feijões da felicidade no jogo. Pai, ela está falando a verdade, eu disse timidamente. Peguei meu celular, procurei vídeos da Suvan e mostrei para ele. Olha, não se parece com ela. Meu pai ainda estava cético. Ele pegou o celular e olhou atentamente. Coçou a cabeça e entregou para minha mãe. Minha mãe também levou um tempo para confirmar. Sim, é ela. Filho, você arrumou uma estrela como namorada. Depois de muita confusão, meu pai controlou as emoções. Ele disse suavemente: não concordo com esse relacionamento. Não queremos seu dinheiro. Existe uma enorme diferença entre vocês, e essa indústria do entretenimento é terrível. Meu filho é muito inocente. Estar com você certamente o prejudicará. Suvan segurou minha mão com firmeza e explicou com gentileza e respeito. Tio, eu gosto dele há muitos anos, e ele também gosta de mim. Não é uma atração passageira. Nós dois queremos ficar juntos para sempre. Eu economizei dinheiro ao longo dos anos. Depois do casamento, quero fazer tudo o que ele ama com ele. Não se preocupe. Eu cuidarei bem dele. Eu sei que você o ama, e eu também o amo. No final, meu pai não disse nada. Mas ele ainda estava apreensivo. No entanto, Suvan o tranquilizou repetidamente. Quando eu a estava deixando em casa, finalmente não pude deixar de perguntar: você realmente quer se casar? Ela respondeu: o quê? Você não quer? Fiquei atônito. Mas, pensando bem, ela estava no auge e era uma estrela. Então, casar agora significaria esconder nosso casamento do mundo? No fim, não perguntei mais nada. Ela inclinou a cabeça, sorriu e acariciou minha cabeça, dizendo: deixe tudo comigo. Tirou um cartão do bolso e colocou na minha mão.
Aqui, pegue isto, Lin Yan, um ingresso para o show, disse ela. Olhei e era mesmo um ingresso. Eu sabia que ela estava preparando sua nova música e que muitos a aguardavam. Cheguei a perguntar sobre a música, mas ela foi reservada e se recusou a me contar. No dia do lançamento, vi um dos assuntos mais comentados, o novo álbum de Suvan, Saudade Infinita. Naquele dia, ela postou algo. Quem disse que não tínhamos fotos juntos? Olhei para trás quando você não estava olhando. A publicação incluía uma foto dela com uniforme escolar, fazendo sinal de paz e sorrindo. 42.20, na foto, havia outra pessoa com uniforme escolar. As costas do menino estavam visíveis, e era eu. Ele escreveu, Línia, te conhecer não foi coincidência. Eu tentei esbarrar em você de propósito. Eu ri e chorei, olhando para mim e para Suvan de 18 anos na foto. Que maravilha que minha paixão secreta sempre foi correspondida. O show de Suvan para 100.000 pessoas acontecia no maior estádio da cidade. Naquele dia, havia uma multidão. Gritos e aplausos ecoavam. Eu estava na primeira fila, sorrindo, ouvindo suas músicas. Sua última música foi Saudade Infinita. Após a música, ela se levantou no palco, com o holofote sobre ela. Ela realmente brilhou. Respirou fundo e disse, Olá a todos, eu sou Suvan. Muito obrigada por virem ao meu show. O estádio explodiu em aplausos. Escrevi esta música para o meu namorado. Anos atrás, ele me emprestou 520. Foi assim que consegui pegar um trem e participar de um reality show, e graças a isso, a Suvan está aqui hoje. Ela olhou diretamente para mim, sem esconder nada. Havia amor e inocência em seus olhos. Depois de 7 anos na indústria, muito obrigada por amarem minhas músicas. Este é meu último show. Anuncio minha aposentadoria da indústria do entretenimento. O estádio ficou chocado. Ninguém se perguntou por que Suvan estava deixando a indústria no auge. Ela recusou todas as entrevistas e me levou para os bastidores. Minha mente ainda estava presa em seu discurso de aposentadoria. Eu não percebi para onde ela estava me levando. Suvan, por que você fez isso? Há muitos motivos. Por exemplo, não quero transformar meu hobby em profissão. Não quero passar fome. Não quero que cada detalhe sobre mim se torne um problema. Não quero fazer hora extra quando meu namorado estiver de folga. Quero que sejamos como casais normais, saindo para jantar, tendo encontros, viajando e fazendo o que quisermos. Ela não me deixou dizer mais nada. Pegou minha mão e começou a correr. Finalmente, paramos, ofegantes. Línia, você se lembra deste lugar? Ela me levou para a nossa escola. O caminho perto do parquinho onde eu costumava esbarrar com ela. E este era o lugar onde, no dia da formatura, ela salvou o nome dela no meu celular como a Suvan mais linda do mundo. Era aqui que, sempre que a encontrava, eu abaixava a cabeça porque não ousava olhar nos seus olhos. Ela passava aqui todas as manhãs às 7h10, e eu vinha aqui todas as manhãs às 7 horas. Só por aqueles segundos em que podia vê-la. Eu abaixava a cabeça. Ela olhava para trás. Eu me ajoelhei. Um anel de diamante estava no meu dedo. 7 anos se passaram. Pensei que tinha te perdido para sempre. Mas quando você voltou para minha vida, decidi que recuperaria minha garota e me casaria com você. Suvan, você quer casar comigo? Os olhos dela brilharam. Lágrimas brotaram e ela finalmente começou a chorar. Bobinho, sim, eu me caso com você. Coloquei o anel em sua mão e sorri feliz. A música dela, Saudade Infinita, começou a tocar nos alto-falantes da escola. O último verso dizia, você é a memória da minha juventude que jamais esquecerei e sou a resposta para sua paixão secreta que ficará com você para sempre. Olá, amigos. Muito obrigado por assistirem a este vídeo. Por favor, curtam e compartilhem. Apoiem este vídeo ao máximo. Inscrevam-se no canal agora para mais histórias como esta. Até o próximo vídeo.